Então, nós hoje decidimos falar sobre a importância das janelas na Passive House. Mas antes de começar, gostaríamos de fazer uma pequena introdução. Vamos ver o que é a Passive House, os cinco princípios básicos, a janela Passive House e os seus componentes, a instalação das janelas e os sistemas Comerlin apropriados para Passive House e vamos concluir depois também com uma sessão aberta para perguntas. Bem, então, o que é o Standard Passive House? Bem, alguns de vocês já estão mais habituados, né, a este tipo de projeto, né? E, bem, tudo começou em 1988 com Bo Adamson, né, que temos aqui à esquerda. É, ai, um instantinho. Bem, vocês estão a ver bem Tá ótimo, tá Sim, ótimo. ok, desculpa. Tá, Nada, então, tudo bem. foram dois físicos, né? O Bo Adamson e o Wolfgang Feist se reuniram para discutir o conceito de edifícios de baixo consumo. Então, oficialmente, o nome Passive House foi estabelecido nesse ano e o Dr. Feist foi considerado o pai da casa passiva. Porém, a base da Passive House foi achada na Suécia nos anos 80, após a crise do petróleo dos anos 70, foi criada uma norma para edifícios de muito consumo, de muito baixo consumo em matéria de energia. Então, graças a essa norma, foram desenvolvidos os primeiros conceitos básicos da Passive House. Já depois, para 1990, quando se construiu o primeiro protótipo Passive House, esta moradia, né, que vemos aqui embaixo, foi construída na Alemanha, na cidade de Darmstadt, e o objetivo era demonstrar que era possível realmente construir, num duro clima centro-europeu, uma casa de baixo consumo de energia e a um preço acessível. Então, esse edifício foi construído com quatro moradias adosadas e, após alguns anos de estudo e avaliação, determinou-se que as expectativas de consumo e conforto tinham sido conseguidas. Bem, mas qual é a origem, né? O objetivo dessa investigação, né? Bem, se desenvolveu uma metodologia, principalmente para fazer uma arquitetura melhor. Então, primeiro que temos que levar em consideração é o projeto. É crucial que o projeto esteja otimizado nas suas fases iniciais, a orientação, a forma, a complexidade, o desenho e o dimensionamento das janelas têm um elevado potencial de melhorar o desempenho de qualquer edifício e não necessariamente acresce um custo da obra. Melhor desempenho energético, né, como resultado de um bom projeto, que mais para frente vamos ver como vamos conseguir isso. E é um preço razoável, né? O investimento inicial de uma passive house pode ser muito baixo, inferior de 5%. Contudo, estes edifícios necessitam cerca de 90% menos de energia de aquecimento ou arrefecimento dos edifícios convencionais. Ora, isso significa em poupanças anuais em custos de operação muito mais relevantes que um investimento inicial ligeiramente maior. E as chaves do êxito? Bem, essa imagem termográfica que temos aqui, recente do primeiro edifício Passive House, né, onde podemos ver apenas que existem perdas de energia significativas, demonstra que depois de 34 anos construído, continua sendo um edifício que tem trazido qualidade de vida, saúde e conforto aos seus moradores. Então, sem dúvida, né? Ao longo desse tempo, os moradores têm poupado bastante com energia. E a situação atual? Bem, desde 1997, que foi fundado o Passive House Institute,
que gestiona o Standard Passive House a nível mundial. Daí já temos para 2024 mais de 41 mil edifícios certificados a nível mundial. Então, sem dúvida, que é uma metodologia construtiva consolidada. E os 5 princípios básicos da Passive House. Agora vamos ver no que temos que nos certificar, né? Quando vamos construir ou vamos projetar um edifício passivo. Vamos colocar um pequeno vídeo que vai nos explicar um pouco melhor. ¿Sabías que los edificios son responsables de más del 30% del consumo energético en España? ¿Estás cansado de diseñar edificios que son auténticos emisores de CO2? Dale un giro de 180 grados a tus proyectos y diseña ya con el estándar Passive House. En 1991, el Dr. Wolfgang Feist y su equipo construyeron la primera casa Passive House, consiguiendo el método definitivo que garantiza el diseño de edificios energéticamente eficientes, confortables y sostenibles, y al mismo tiempo siendo flexible con la estética arquitectónica. La clave del Passive House está en mejorar la envolvente térmica, la verdadera piel de nuestros edificios. Las prestaciones que debe tener una Passive House se consiguen practicando sus 5 principios. Aislamiento térmico. Una buena capa de protección continua en fachadas, cubiertas y cimentación, tanto para climas fríos como cálidos. Control de los puentes térmicos. Con la técnica del rotulador debemos trazar la línea del aislamiento térmico sin tener que levantar el rotulador del papel. Los puentes térmicos son auténticos coladores energéticos que generan patologías constructivas y disconfort. Hermeticidad al aire. Una línea continua del plano hermético evita que el aire se fugue a través de juntas, instalaciones mal selladas y grietas, aportando gran confort y ahorro energético. Ventanas de altas prestaciones en combinación con protecciones solares. Son el punto más débil del edificio e influyen en todos los principios Passive House. Han de tener un buen acristalamiento múltiple y buena carpintería, siendo las más apropiadas las de madera y las de PVC. Gracias a ellas nos aislamos térmicamente del exterior, obtenemos importantes ganancias térmicas solares gratuitas en invierno y nos protegemos del exceso de calor en verano. El hueco es el talón de Aquiles del edificio, así que préstale especial atención. Finalmente, sistema de ventilación con recuperación de calor. Las Passive House se caracterizan por ser capaces de cubrir las demandas energéticas con la simple ayuda del sistema de ventilación como único sistema activo necesario. Ahora ya sabes cómo puedes hacer tus proyectos con un valor añadido, un valor que se traduce en más de un 70% de ahorro en consumos energéticos, una reducción considerable de las emisiones de CO2, confort y salud gracias a una calidad del ambiente interior inmejorable y, sobre todo, clientes contentos. El reto de construir bien. Bem, embora o vídeo estava em espanhol, mas eu acho que deu para entender bastante a nível mais básico, né? Os 5 princípios da Passive House. Mas vamos explicar um pouquinho melhor. Primeiro que vimos é o isolamento térmico. Depois, a estanqueidade. Depois, o desenho livre de pontes térmicas. Os sistemas de ventilação com recuperação de calor. E as caixilherias de alto desempenho, que vamos dar um pouquinho mais de prioridade a esta parte. Bem, o padrão Passive House, né, para poder chegar a esse padrão, nós temos que cumprir com certos requisitos. Então, temos uma demanda de aquecimento que não pode ser superior numa obra nova a 15 kWh no ano, e depois, em reabilitação, pode ser menos de 20. Depois, para o arrefecimento, é a mesma coisa. Para energia primárias renováveis, são 60 kW, em obra nova e em reabilitação, também 60 kW. E a estanqueidade tem que ser 60 renovações por hora. Então, aqui vemos que temos que cumprir certos requisitos para poder atingir
essa certificação, independente das características da envolvente térmica. E o primeiro é o isolamento térmico, né? Então, uma das características numa passive house é isolar a fundação, mas isso nem sempre é necessário. Por exemplo, em locais com clima cálido, é aconselhável dispersar o calor através da fundação, mas cada caso é diferente. E é por isso que é importante fazer um estudo do impacto e comportamento e calcular no Passive House Planning Package, conhecido como PHPP, que é uma ferramenta de planificação desenvolvido pela Passive House Institute. Mas espera aí, realmente é possível começar a isolar sob a fundação? Muitos podem fazer essa pergunta. E a resposta é sim. É por isso que é importante ter um produto que tenha uma resistência térmica, a qual é diretamente proporcional ao espessor da fundação, porém não podemos perder de vista a resistência mecânica. Portanto, é recomendável o polistireno extruído, melhor conhecido como XPS, que além de ser um bom isolamento térmico, resistente ao passo do vapor, também ajuda, né, a cuidar das juntas. E é necessário vedar tudo perfeitamente com uma fita, né, especial para juntas e então fique a fundação completamente bem isolada. E que isolamentos temos no mercado? Bem, são muitos, né? Quanto aos materiais ideais, né, para Passive House, a regra é que não há regra. Em outras palavras, a metodologia Passive House está baseada no desempenho e não discrimina materiais de isolamento térmico ou técnicas específicas, desde que sejam atingidos os valores admitidos, né, para as demandas energéticas requeridas, consumo de energia primária e estanquidade nos edifícios. Atualmente, dispomos de uma enorme variedade de materiais disponíveis no mercado. Dependendo da sua origem e formatos, se classificam em isolantes de origem inorgânico, que aí vem as lajes de rocha, las minerais. Também temos a origem sintética, né, dos materiais, que aí vem a família dos poliestirenos, EPS, XPS ou os poliuretanos. E outro também são os isolantes de origem orgânica natural, que nenhuma substância ou aditivo artificial é usado no seu fabrico. E esses materiais são geralmente recicláveis e biodegradáveis. Esses isolantes minerais são muito comuns também nas construções tradicionais e têm grande capacidade de proteção contra incêndio. Então, aqui vemos os materiais. E agora vamos falar sobre a estanqueidade. Bem, a estanqueidade ou permeabilidade ao ar é a capacidade de evitar a filtragem descontrolada do ar para dentro do nosso prédio. Então, nós temos um exemplo simples. Seria um tupper, né? Um tupper, onde armazenamos alimentos, né? Quando colocamos a tampa, é para evitar que esses alimentos fiquem expostos ao ar e dessa forma não apodreçam, né? Venham a amadurecer e então não possamos consumir. Então, armazenar esses alimentos num recipiente hermético preserva a frescura por mais tempo. Portanto, os edifícios, podemos dizer que a estanqueidade também é fundamental para controlar a boa qualidade do ambiente e do ar dentro do nosso edifício. E por que razão a estanqueidade é tão importante? Bem, porque construímos hermeticamente? Bem, é para evitar a condensação, né? Que provoca um mofo nas paredes e nos tetos, com consequentes danos na construção. E não menos importante, economizamos energia. E quem não quer economizar, não é? Então, aqui vemos nessa slide, primeiro, um edifício que não é hermético e o que provoca as infiltrações de ar. São condensações, mais frio no inverno e mais calor no verão, elevado consumo de energia, né, através do arrefecimento ou aquecimento, um ar mais poluído, e também ruídos, né? Os barulhos que vêm da rua, pois entra tudo para dentro da casa.
E o que conseguimos com um edifício hermético? Então, conseguimos que o ar exterior não penetre, não tenhamos condensações, tenhamos conforto térmico, tanto no inverno como no verão, conseguimos economizar energia, né, porque é mínimo o que nós teríamos em gastos de aquecimento e arrefecimento, a qualidade do ar melhora e temos proteção acústica. Então, são muitas as vantagens de ter uma boa estanqueidade. Mas como é que conseguimos isto? Durante o projeto, né, pode ser traçada a fachada como se fosse com um lápis sem retirar do papel. Então, é uma regra teórica, né, que chamamos a regra do lápis, para o isolamento que garante que o recinto hermético será mantido sem descontinuidades, para que se possa traçar uma linha contínua sem levantar o lápis no plano do recinto do edifício e assim evitar infiltrações. E bem, dentro da estanqueidade, a câmara hermética é composta por vários materiais instalados com diferentes técnicas. Então, já vimos que não há uma regra específica, né, enquanto a metodologias de construção, mas devemos prestar atenção em que as juntas de vários elementos do edifício, com a união do telhado, com a união das paredes, das janelas, com as janelas, com as caixas de store, as portas, né, estejam bem isoladas. E olhando para eles e percebendo que estão selados de forma ótima e eficaz, podemos garantir então que a estanqueidade é adequada para nosso edifício. E como é que podemos medir, né, que a estanqueidade é a correta? Bem, existe um teste, né? Muitos de vocês já devem conhecer, é o teste da blower door, que é um ensaio crucial para medir a estanqueidade do edifício. E esse teste implica a instalação de uma porta temporária, que vemos aqui em vermelho, equipada com um ventilador na entrada do edifício, criando uma diferença de pressão entre o interior e o exterior. E esta diferença de pressão permite identificar fugas de ar na estrutura do edifício, avaliando assim a sua eficiência energética e estanqueidade. Quanto a realizar um teste de infiltração, é aconselhável realizá-lo em diferentes momentos, né, da etapa da construção. Primeiro, durante a construção, é para garantir que as técnicas, né, que estamos a usar para a estanqueidade, né, o que não tenhamos infiltrações, estão sendo aplicadas corretamente. Depois, podemos fazer um outro blower door, quando a fachada do edifício está terminada, antes da recepção final do usuário, para garantir que estamos a cumprir os requisitos, né? E podemos identificar as fugas antes de entregar a um morador final. E também o teste da blower door tem sido muito útil antes de uma reforma energética, para identificar áreas que necessitam de melhoras antes de investir em isolamentos ou em melhorias energéticas. Podemos fazer esse teste que vai determinar em que áreas precisamos dar mais atenção. Outro também, antes de comprar uma casa, né, que é um investimento importante para muitos, podemos avaliar a eficiência energética da propriedade e possíveis problemas, né? E após também qualquer obra de grandes dimensões para verificar que as modificações não comprometeram a estanqueidade do edifício. Então, o blower door realmente é um teste muito útil em diferentes etapas, obras novas ou reabilitações. Bem, vamos passar agora a falar sobre as pontes térmicas. Bem, são, como muitos de vocês já sabem, são aqueles pontos fracos onde existe redução da resistência térmica. E geralmente existe no encontro de diferentes elementos construtivos. Desde a fase de projeto, nós devemos ter uma boa definição dos pormenores construtivos e respeitar esses pormenores durante a execução é essencial. Então, sempre vão existir pontes térmicas, mas essas podem ser positivas ou negativas. Uma ponte térmica é uma área
através da qual perdemos mais energia, né, do que no resto da fachada. Então, por exemplo, nesta imagem, que é uma casa que está em construção, podemos ver onde estão as pontes térmicas, né? Então, pode ser na união do hormigão, né, dos pilares ou das colunas de hormigão com as alvenarias, nos vãos das janelas, na união com a armação dos telhados, na fundação. Então, podemos ver aqui que, dependendo do seu desenvolvimento, também as pontes térmicas podem ser lineares ou pontuais. E onde estão essas pontes térmicas já vimos, né? Nas uniões. Então, devemos ter especial atenção em que todas essas uniões estejam corretamente isoladas. E como evitamos essas pontes térmicas? Bem, já vimos, né? Que é importante melhorar a continuidade do isolamento exterior, utilizando materiais com baixa condutividade térmica e cuidar dos detalhes de construção que minimizem essas transferências térmicas. Então, por exemplo, aqui temos vários elementos construtivos, né, ou várias partes, né, de uma construção, como pode ser a união do telhado com as alvenarias, vemos a continuidade do material isolante, né, que vem do telhado e desce para as alvenarias. Depois temos aqui uma laje, né? Uma laje que vem ao encontro com a alvenaria e também o material isolante é contínuo, né? Vemos essa linha amarela contínua, né? O lápis não separa do papel. Vemos aqui a mudança, né, de nível, uma planta mais alta, né? Vemos aqui a laje. E o que é que acontece? Na parte externa temos um isolante contínuo na fachada que vai evitar que exista essa ponte térmica que pode ser gerada nessa parte aqui, na união do hormigão, né, da laje, com a parede de tijolo. Logo também, outra parte que é muito crítica poderia ser as caixas de store, né, na qual podemos ver essa linha amarela que vem da parte de cima da construção, vira para a caixa de store, envolve a caixa de store e desce. Então, com isso, podemos evitar a ponte térmica que poderia ser gerada por essa caixa de store. E outro exemplo aqui que é muito parecido, né, com os outros, se tivermos um subsolo, né, um enterrado, né, que geralmente costuma ser de hormigão, e uma parede de tijolos, né, também. O isolamento vem de baixo e vai para toda a parte de cima da fachada. Então, dessa forma, podemos evitar minimizar as transferências térmicas pela união dos materiais. E o que acontece, né, quando temos muitas pontes térmicas? Bem, as patologias, né, que gera uma ponte térmica dá a síndrome do edifício doente. E vemos nestas imagens aqui, né, os bolores que chega a acontecer numas paredes que não estão corretamente isoladas e que têm muitas pontes térmicas. Vemos nesta imagem como quando existe uma ponte térmica sem isolamento, vemos pelas cores o que acontece, né? O ar frio do exterior se entra, né, para dentro, onde talvez tenhamos uma habitação com aquecida. Então, essa mistura, né, esse mau isolamento vai gerar essas patologias, esses bolores. E quando temos um, uma parede bem isolada, o que vai acontecer? O frio se mantém do lado externo, né, da fachada, e para dentro do edifício vamos ter uma continuidade, né, uma hermeticidade, não vai existir essa transmitância térmica, né, e vai impedir que existam essas patologias. E vamos ver um exemplo.
Esse daqui é um edifício que foi reabilitado, né, Passive House, por meio da Passive House. E aqui temos, antes da reabilitação, na imagem, como era o edifício, né, como ele tinha essas pontes térmicas na cor verde, quer dizer, não tinham bom isolamento, estavam deixando, a transmitância térmica era muito alta, e depois da reabilitação, vemos aqui na termográfica que já o prédio fica numa cor azul, né? Que já vai mais para a cor do clima que pertence ao exterior, né, da fachada, não está mais sendo misturado com o que temos dentro da fachada. Então, vemos o edifício, né, aqui do lado que ainda não teve essa reabilitação, como ainda as janelas estão em vermelho, está a escapar muita energia, né, ainda. Bem, aqui acabamos com pontes térmicas e vamos agora a ver o, ai, os sistemas de ventilação com recuperação de calor. Então, é muito comum, né, que estejamos preocupados pela ventilação dentro das nossas construções. Por quê? Porque em ambientes interiores não industriais, como escritórios, escolas ou outro tipo de estabelecimentos, a principal fonte de dióxido de carbono é a respiração dos ocupantes. E uma vez que o dióxido de carbono é expirado durante o processo respiratório, acontece que vai elevando, né, as concentrações de CO2 e esse torna-se uma ferramenta de diagnóstico muito útil, eh, que nos ajuda a manter uma renovação de ar adequada e, consequentemente, a conseguir um ambiente interior mais confortável. Então, assim, dessa forma, podemos prevenir infecções e doenças transmitidas pelo ar. E aqui temos um claro exemplo, né? Numa escola, quando nossa concentração de dióxido de carbono chega até os 1000 ppm, podemos garantir um perfeito aprendizagem, né? Ou seja, é um estágio muito bom para poder estar concentrados, ter uma boa qualidade do ar. E ao contrário, né? Quando o CO2 atinge mais de 2000 ppm, podemos experimentar dores de cabeça, sensibilidade, né? Cansaço. Por quê? Porque o nível de CO2 é muito alto. Então, qual é a sugestão, né? A sugestão, pois, é ter uma ventilação constante, né? E sempre optamos, geralmente, pela ventilação natural. Então, principalmente após a pandemia, a importância da ventilação na manutenção da qualidade do ar interior nos edifícios ganhou muito destaque. Como sabemos que necessitamos renovar ar dentro de um espaço. Então, vai ser calculando, né, a concentração desse dióxido de carbono no ar. Por exemplo, o ar exterior contém normalmente entre 300 e 400 ppm de dióxido de carbono em áreas de ar limpo. Mas pode atingir níveis de hasta 700 ppm em áreas urbanas, que isso é preocupante, né? Podemos ver nesta gráfica. Em preto, né, vemos essa constância, né, de 1000 ppm, que é o umbral máximo para ter uma boa qualidade de ar. E em vermelho, né, podemos ver o que acontece ao longo do dia, né, ao longo das horas. Ao longo das horas podem elevar-se esse dióxido de carbono e a qualidade do ar não é satisfatória. Então, a ventilação natural é muito boa, só que temos um pormenor. Quando nós vemos, né, a qualidade do ar das nossas cidades, essa qualidade do ar não é muito boa, né? E eu tirei essa notícia, né, em Lisboa. Muitos de vocês devem morar na cidade de Lisboa, e a qualidade do ar para esse dia era mau.
Então, com a ventilação natural, estamos expostos a possíveis agentes contaminantes do exterior, né, que vêm pois, do tráfego dos automóveis, né, das fábricas, enfim, de vários fatores que podem fazer com que o ar não seja de boa qualidade para poder ventilar os nossos espaços. Então, a tosse e a dificuldade respiratória são muito comuns e acontecem essas infecções respiratórias por causa dessas partículas tão finas, suspensas, né, que são poluentes inaláveis com diâmetros imperceptíveis, né, que podem chegar aos nossos pulmões, ao nosso corrente sanguíneo, e o impacto, né, pode ser muito ruim na nossa saúde. Então, partindo dessa problemática, qual é a solução em Passive House? Bem, a solução é que, por meio de um sistema de ventilação de ar filtrado com recuperação de calor, que habitualmente chamamos em Passive House como um pulmão dos edifícios Passive, possamos ter uma boa qualidade do ar. Na Passive House existem diferentes marcas, diferentes tamanhos, né, de recuperadores com eficiência superior a 75%, e existem equipas, né, de recuperação de sistemas de ventilação com recuperação de calor com uma eficiência superior a 90%, que garantem uma ótima qualidade de ar interior. E, bem, um funcionamento muito simples, né? O que acontece com um sistema de ventilação? Bem, o ar exterior, que pode vir com uma temperatura muito inferior, pode entrar dentro do recuperador de calor e injeta dentro do nosso edifício a uma temperatura muito superior com o ar filtrado. Agora, o contrário acontece, que na extração, né? Extrai o ar poluído, né? do nosso edifício, acontece essa reciclagem, essa recuperação de calor e sai o ar expulsado, né, pelo mesmo sistema de ventilação. Então, vemos que realmente é muito otimizado nestes estes sistemas de ventilação, são ótimos para poder garantir uma qualidade do ar. E agora vamos começar, né, já uma vez que já tocamos esses 4 pontos, né, 4 pontos os 5 princípios da Passive House, vamos chegar no ponto alto, né, da nossa palestra, que são as caixilherias de alto desempenho. Vamos começar com um vídeo, né, em donde vemos que a Comerlin tem estudado bastante os requisitos para fabricar as janelas e para que os sistemas possam atingir a qualidade e o padrão da Passive House. E nesse vídeo a seguir, vamos ver as vantagens de escolher uma janela Comerlin. Porque umas janelas isolam mais que outras. O isolamento de uma janela depende tanto do vidro como do perfil. Para saber se uma janela é isolante, devemos prestar atenção ao valor U dos dois, que nos indica a transmitância térmica, ou seja, a quantidade de temperatura que é intercambiada com o exterior. Quanto mais baixo for U, mais isola o elemento. No caso dos vidros, as opções de uma ou 2 câmaras de ar e um tratamento térmico são as mais recomendadas para um bom isolamento. Com relação ao perfil, a sua capacidade de isolamento depende da condutividade térmica do material. A do PVC é umas 1000 vezes inferior à do alumínio e não necessita ruptura de ponte térmica porque o PVC é em si uma ruptura dessa ponte. Dentro dos perfis de PVC, o isolamento dependerá da geometria e da qualidade na construção do sistema. Mas um bom isolamento não funciona se a janela permite filtrações de ar. Para evitar isso, devemos prestar atenção em 3 pontos. O primeiro, as juntas do perfil, que devem ser de boa qualidade para garantir a hermeticidade.
Para isso, devemos nos assegurar de que a janela seja de classe 4 no mínimo. As nossas janelas Comerling, além disso, superam em muito essa classificação. A resistência à pressão do vento também é importante para evitar deformações que provoquem que o ar entre pelas juntas. As nossas janelas C5, com reforço de aço, solucionam este problema. O segundo ponto de filtração é o baú da persiana, que se for de má qualidade, arruinará o isolamento, inclusive a das melhores janelas. Por isso, na Comerling, usamos o baú Rolla Plus, que também obtém uma classe 4. Por último, o terceiro ponto é a instalação da janela na obra, na qual devemos nos assegurar da selagem correta para que não entre ar entre a janela e a parede. Toda a informação está refletida na etiqueta de marcagem CE da janela. Enquanto uma janela deslizante convencional pode obter um valor de U de 5,7, o valor do sistema Comerling 76 chega até 1. Janelas com sistema Comerling, em casa como em nenhum lugar. Bem, então vamos conversar um pouco sobre essas janelas com altas prestações. Na verdade, o objetivo das janelas é encontrar o equilíbrio entre ganhos e perdas de energia, né? Como já vimos, a escolha do tipo de janela influencia bastante no comportamento térmico, na hermeticidade e no isolamento acústico de um edifício. Portanto, a janela é o componente-chave numa edificação Passive House. E as exigências são muito maiores às dos outros elementos. Por exemplo, o muro e o teto devem ser isolantes e herméticos, mas somos muito mais exigentes com as janelas. Pedimos que a janela nos comunique com o exterior, seja um ponto de iluminação natural e de ventilação, mas também queremos que a janela seja isolante, que deixe passar a radiação solar no inverno, mas que não passe calor no verão, que ao mesmo tempo seja hermética, mas também que cumpra com as superfícies de ventilação necessárias para arejar adequadamente as nossas moradias, e também são um ponto crítico quando se trata de ter espaços isolados do ruído exterior. Não queremos que passe o barulho da rua para dentro da casa, nem com a janela pode acontecer isso. Então, realmente vemos que, por tudo isso, é necessário estabelecer valores que vão nos permitir saber se uma janela terminada é apropriada ou não. E podemos classificar as janelas, né, por meio da resistência ao vento, da estanqueidade, da permeabilidade ao ar, da redução acústica e da transmitância térmica. São valores obtidos através ou de ensaios físicos ou de cálculos com modelos digitais. E geralmente vêm discriminados na marcagem CE das janelas. Vamos falar um pouco sobre os componentes das janelas. Um dos componentes principais das janelas e que ocupa a maior superfície do conjunto da janela é o vidro. Bem, é um componente fundamental, né, na eficácia de uma janela. Então, temos vidros duplos, temos vidros triplos, temos vidros que garantem a segurança, enfim, e temos diferentes tipos de tratamento. Tratamentos com baixa emissividade, temos vidros com câmaras com gás argon ou com câmara de ar, e o que está mais adequado, né? Pode ser mais adequado para um projeto Passive House é um vidro que tenha um intercalar plástico. Geralmente os intercalares dos vidros costumam ser de alumínio, mas por ser o alumínio um material de alta condutividade, preferimos que o vidro tenha um intercalar plástico que vai garantir um valor de PSIG muito inferior e que então pode evitar essa ponte térmica no próprio vidro. E os vidros, né, geralmente vêm com uma ficha técnica, e nessa ficha técnica podemos ver os fatores solares,
a transmitância térmica do vidro. Também podemos ver qual é o tipo e o valor do intercalário, o espaçador do vidro, né? E temos um exemplo aqui. E também é importante compreender que para poder certificar uma janela Passive House não é necessário um vidro triplo, né? Um vidro de altas prestações pode ser, de fato, até um vidro duplo, dependendo também do tratamento do vidro. Bem, e outro componente essencial na Passive House é a própria caixilharia, né? Uma caixilharia que não tenha pontes térmicas, né, que o próprio material seja isolante, são as caixilharias de PVC. Além dos vidros de altas prestações, que não precisam ser triplos, né, nós temos as caixilharias de baixa transmitância térmica, medidas pela UF, que são livres de pontes térmicas, e também uma montagem otimizada que garante a hermeticidade durante a instalação, né? E a união entre a janela e a obra é fundamental. E vamos ver um pouquinho mais de como calculamos a transmitância térmica da janela. Então, participam todos os elementos que compõem a janela, né? Que é o vidro, a caixilharia, o intercalar do vidro e a caixa de store. E por meio desta fórmula, podemos conhecer o coeficiente de transmitância térmica da janela, que é expressada em W sobre metro quadrado Kelvin. Então, primeiro temos o vidro, né? Temos, nessa fórmula, primeiro, temos a área do vidro multiplicado pela transmitância do próprio vidro. Depois, temos a área da caixilharia multiplicada pela transmitância da caixilharia. Seguinte seria o perímetro do vidro, né, pelo PSIG, do intercalário, que já vimos que o melhor seria um intercalário plástico. E por último, né, o perímetro da instalação pelo PSIG. Então, essa é a fórmula que costumamos usar para poder determinar qual é a transmitância térmica da janela. E vamos agora falar um pouco sobre como a Comerlin tem desenvolvido perfis, né, ou caixilharias eficientes para poder atingir os requisitos numa moradia Passive House, ou um prédio Passive House. Bem, não precisa ser uma caixilharia certificada, temos na Comerlin caixilharias apropriadas, eficientes, que garantem, né, que podem garantir valores para poder atingir uma Passive House. Por exemplo, temos a família Extreme, que em primeiro lugar temos o 76AD, que tem 76 milímetros de profundidade, um sistema de junta dupla, temos 5 câmaras de ar, um design em linha reta, uma folha embutida no caixilho, reforços de aço galvanizado que vão garantir uma alta inércia em alturas até de 250 metros e ou aceitam vidros entre 16 e 50 milímetros de espessura. Vemos aqui, então, as prestações de nossa caixilharia 76AD Extreme, que tem 1,1 de transmitância térmica. E também temos a caixa de store Rola Plus, que é um sistema de store com uma peça de poliestireno aqui na caixa, que garante um isolamento reforçado. Um valor meio de transmitância térmica dessa caixa pode ser de 1,1. Também garante uma redução acústica de até 45 decibélios e uma classe 4 impermeabilidade ao ar.
Aqui vemos também bem essas prestações que oferece a Caixa Rola Plus, mas também para certificados Passive House, né, temos sistemas que estão certificados pela Passive House, como esse 76MD, com altas prestações, que tem uma transmitância térmica de até um, de isolamento térmico, até 48 decibélios, uma classe 4 em resistência ao vento e em permeabilidade ao ar, classe 4. E algumas das partes, né, que garantem que tenha essas prestações são as seguintes. É uma caixilharia de 6 câmaras de ar com baixa transmitância térmica. Podemos ver aqui, na caixilharia, as câmaras. Depois tem um sistema de 3 juntas de hermeticidade, que é uma junta entre a folha e o aro. Depois temos outra junta no encontro com a folha e o aro, na parte do meio, e outra na parte interna. Depois também temos o perfil intercalar plástico, né, que vai reduzir a ponte térmica, como já vimos. O vidro pode ser duplo ou triplo, que é admitível nessa caixilharia. O reforço, né, para garantir a inércia nos nossos perfis, sempre vai ser de aço sincado. E para Passive House temos uma câmara com isolamento de baixa transmitância térmica. E, enfim, esses são principalmente o que se compõe, né, uma caixilharia 76MD. Como já vimos, né, são as juntas as que vão garantir essa hermeticidade. Temos uma máxima qualidade dos materiais, garantimos que as juntas se adaptam entre o caixilho e as folhas. Também temos uma maior superfície de contato com essas juntas, né, que podemos ver muito bem aqui, em laranja, e a durabilidade das juntas também são garantidas. Então, uma das coisas que sempre nos perguntam, né, é como é que essa caixilharia pode garantir que não exista uma ponte térmica entre o vidro, né, e o caixilho. Bem, temos essa junta aqui que dá para ver, é muito pequena, mas ela pega no intercalar. Então, quando ela pega no intercalar, garante que o vento não atravesse, né, pela, pela, pela parte do vidro e então entre, né, ao espaço. Então, temos essas 3 juntas que garantem a hermeticidade do conjunto. Bem, então podemos garantir, né, que a 76MD pode ser uma boa opção para projetos Passive House, mas também podemos, mesmo que temos uma Comelin 76 certificada para Passive House, com esse isolamento dentro do aro, também uma Comelin 76MD para outro tipo de projetos que precisem de mais inércia, podemos, de fato, ter um reforço sincado de aço sincado dentro do aro, que também vai garantir uma boa transmitância térmica de até 1,1. Então, às vezes não precisa ser um elemento certificado passivo. Pode ser até um 76 AD ou MD, que pode garantir que podemos atingir requisitos Passive House nas janelas. Dentro dos sistemas, né, da Comerlin também temos sistemas deslizantes, né, como a Premislide ou a Premidor, que são sistemas de janelas osciloparalelas ou de janelas tipo eleváveis. Tem uma classe 4 as duas, e a transmitância térmica chega a ser de 1,4 a 1,1, chegando a ter uma transmitância no conjunto de até 80 W sobre metro quadrado Kelvin.
Outro componente ou outro sistema Comerlin certificado é a caixa Varinova, que tem uma U de até 0,74 W sobre metro quadrado Kelvin. Esse sistema está certificado pela Passive House e, de fato, vocês acessando na página da Passive House, vocês podem ver o certificado e podem descarregar também. As prestações que oferece a Caixa Varinova são, como já vimos, um isolamento térmico de até 0,74, um isolamento acústico de até 60 decibélios e uma resistência ao vento de até 3.000 pascales. Também é uma classe 4 em permeabilidade ao ar. E aqui vemos, né, o que garante, né, que essa caixa de store seja hermética, né, e seja apropriada para um projeto Passive House. Bem, primeiro que os testeiros são isolados. Depois também temos um sistema de segurança opcional que evita a elevação, que é isso aqui. Depois, a ranura para fixação mecânica no teto também está perfeitamente confeccionada para poder garantir, né, as fixações. Temos um isolante de neopor dividido em duas partes para facilitar o manuseio, que vemos aqui. Temos um registro pela parte interior ou inferior. Outra coisa é que temos uma divisão do baú por meio de suportes, como vemos aqui. O acionamento também pode ser automatizado, né? Se temos um motor dentro da caixa de store, vamos evitar as perdas por meio da fita, né? Da ranura da fita. E uma das opções, né, nessa caixa de store poderia ser incluir uma mosquiteira. E também temos que, na face externa, temos uma pingadeira que garante o dreno, né? E para evitar que entre água, né, dentro da caixa. Então, essa caixa de store também é compatível com qualquer sistema Comerlin. E é muito importante nas caixas de store, de fato, na montagem de qualquer alvenaria, de qualquer caixilharia, no encontro com a alvenaria, que respeitemos a continuidade do isolamento térmico, que é o que temos aqui. Aqui vemos um exemplo, né, com uma termográfica em como a caixa de store está mais para fora da fachada, né, do vão, não tem contato apenas com o isolamento da fachada, portanto, temos muita mais transmitância térmica, né? Depois temos no meio outra imagem onde temos que o isolamento já pega um pouquinho mais com o próprio isolamento da fachada e então bem, a zona fria já fica só aqui no meio, já não é transmitida para dentro do recinto. Mas o ótimo seria essa imagem final, onde vemos essa linha de continuidade vermelha, onde temos o isolamento da fachada, que vem em continuidade com o próprio isolamento de neopor da caixa de store e vem para o vidro, né? Garantindo que então o frio fica do lado de fora do nosso prédio e para dentro da fachada, né? Toda a parte interna, garantimos que não tenha essa transmitância, né, térmica, que não exista esse ponte térmico. E temos aqui em termográfica o mesmo exemplo, né? A temperatura, né, que vemos quando a caixa de store está perfeitamente em linha contínua com o isolamento da própria fachada, garante, né, que nós vamos ter um melhor isolamento dentro do prédio. A posição da caixilharia é fundamental, né, aconselhável. Então, deslocar a posição da caixilharia, né, por meio de guias mais largas, que é o que temos aqui. Enquanto mais larga é a guia, a caixa de store fica
muito mais em contato com o próprio isolamento ou o material de isolamento da fachada. Bem, e é muito importante o fabrico e a instalação das nossas caixilharias. Então, as caixilharias de PVC da Comerlin são fabricadas de forma que nós possamos garantir que as juntas interiores e exteriores estejam bem soldadas. São termicamente soldadas as juntas, portanto, não existem infiltrações de ar nas juntas, né, ou nas esquinas. Podemos ver aqui numa termográfica, né, quando existe uma boa junta, né, não existem filtrações de ar. Também a precisão do corte dos bits também é muito importante, né, que estejam a 45 graus, que a união seja bem feita. Que também, como já vimos, o perfil intercalar do vidro não seja de alumínio, mas que seja de plástico. E também que as ferragens, né, que tenham as nossas caixilharias sejam ocultos, né, para evitar assim pisar as vedações. E a vedação, né, ou a união com a obra é muito importante. Nessa termográfica podemos ver as perdas de energia que estamos a ter, porque a união não foi perfeitamente feita. Vemos aqui que usaram uma espuma de poliuretano, mas que existem ainda muitas filtrações de ar, porque a espuma não foi bem aplicada durante a montagem e estão a existir, pois, muitas filtrações que não garantem, né? Então, a otimização do isolamento. Então, o que acontece, né? Podemos ter uma boa janela, um ótimo vidro, ter feito uma boa escolha, mas se não temos uma boa montagem, não de nada serve. Então, por isso que a instalação é fundamental, que tenhamos uma correta instalação. Sempre prestemos atenção em que o caixilho se coloca à frente da alvenaria, na camada de isolamento térmico, como já vimos anteriormente nas imagens termográficas. Depois, a fixação deve ser pontual, através de cantoneiras metálicas. Também para garantir que a ligação da janela com a camada de estanqueidade do ar, né, seja perfeita. Nós podemos nos usar de diferentes produtos que existem hoje em dia no mercado. E também, pois, a transferência do peso através de um barrote de madeira bem aparelhado pode ser uma boa opção, né? Evitar usar, de fato, cantoneiras metálicas, né? Alumínio. eh, por quê? Porque essas cantoneiras vão criar pontes térmicas que podem criar que a transmitância térmica seja ainda maior, né? E mesmo que tenhamos uma janela de PVC, tendo um elemento de alumínio, vamos ter uma ponte térmica. Bem, e já vimos, né, que então, durante a instalação, temos muitos produtos de qualidade que, se empregados corretamente, vão garantir esse isolamento e vão evitar nessas pontes térmicas que já vimos, né, anteriormente, que podem gerar bolores, podem gerar condensações, danos dos próprios materiais construtivos, e temos diferentes marcas, diferentes sistemas, né, como podem ser as fitas autoexpansivas, as espumas de expansão controlada, as fitas de hermeticidade, e temos muitas casas, né, que já estão a fabricar produtos ótimos, pode ser Isocheme, Soudal, e eu vou mostrar para vocês, num vídeo de Soudal, né, como uma boa instalação da janela pode atingir um estándar Passive House. Então, vamos ver o vídeo. Érica, liga o som do vídeo, por favor.
Sim, de fato o vídeo não tem som, mas aqui não está me deixando. Ok, ok, peço desculpa. Bem, eu vou explicando então o vídeo, né? O primeiro passo que nós vimos é primeiro passo, né, é nivelar a janela em todas as direções, na horizontal, na vertical e segundo a largura do vão. Depois disso, é possível parafusar a janela, a subestrutura. É muito importante que nunca parafusemos a janela ao gesso acartonado ou às ômegas do gesso, que não são elementos estruturais e que vão distribuir os pesos e que não vão distribuir os pesos da estrutura, né? Então, parafusar a subestrutura é fundamental. O segundo, né? Vimos que antes de aplicar a espuma, devemos molhar a junta. Por quê? Porque vai garantir a expansão do material, seja a espuma ou seja uma fita de expansão controlada. Também basta espirrar um pouquinho de água e vamos também ver, né, as propriedades desse material e o que o fabricante exige. E no terceiro lugar, temos a aplicação de espuma flexível na junta. Devemos selecionar selantes que sejam resistentes ao clima e à ação dos raios ultravioleta. E ainda devem ser suficientemente elásticos para absorver as dilatações da obra. Então, o objetivo dessa boa montagem, né, com os materiais apropriados, deve ser o isolamento térmico e acústico da junta. E existem já vimos, né, que a regra que não há regra em Passive House. O sistema de montagem que venhamos a escolher deve garantir hermeticidade, né? Seja já com espumas, ou com fitas, ou com membranas líquidas, mas devem garantir que esteja bem isolado. Bem, esse foi um resumo, né, do tipo de montagem que nós devemos fazer. E agora eu vou mostrar para vocês como a Comerlin tem feito projetos de êxito na Standard Passive House
e eu vou mostrar um vídeo onde podemos ver alguns prédios que já foram feitos com janelas Comerlin sob os padrões Passive House. Ai. Desculpa, já no finalzinho saiu. Bem, então eu quero agradecer pela, pela assistência de vocês. É, falar sobre Passive House é um tema muito complexo, né? E requer de muito mais tempo. Nisso aqui foi apenas um resumo do que a Comerlin acha que podemos transmitir, né, para vocês, que é possível resolver projetos Passive House por meio das janelas Comerlin, que nós somos uma equipa, né, uma empresa que tem estudado sistemas que estão muito bem pensados, né, para esse tipo de projetos e outro tipo de certificados, né, pode ser BREEAM, Verde. Então, nós queremos colocar à disposição de vocês a nossa experiência e também a nossa equipa, né, como arquitetos na Comerlin. Aqui nesse slide vocês têm os nossos dados, meu correio, o nosso telefone, então podem ficar à vontade, né, poder escrever para nós com projetos. Queremos que, assim como na Espanha, já estamos a levar vários projetos com vários tipos de certificados, né, para atingir vários certificados, que também em Portugal possamos entrar nesses projetos com vocês, com os arquitetos, e que saibam que estamos disponíveis na melhor disposição. Muito obrigada a todos pela atenção. Muito bem. Eu não sei se alguém, entretanto, quer colocar alguma questão, eh, ou diretamente à Érica, ou aqui através do chat. Não sei se querem, se têm alguma questão. Se para já ninguém pensou em alguma dúvida, né, alguma coisa, deixa o meu correio eletrônico, também podem ficar à vontade e escrever também para mim e vamos resolvendo as dúvidas. Ok. Foi muito boa a apresentação aqui, Elizabeth Vilas Boas, e muito importante. Nós, no final, iremos partilhar a apresentação por todos os presentes e até fazer o link para os vídeos, não é? Se achar com estes vídeos que apresentou, haverá outros, certamente com interesse. E basicamente, se acharem bem, vamos partilhar os contactos, portanto, tudo isto é acompanhado
como sempre, neste programa das terças técnicas. Portanto, creio que, se concordarem, damos por encerrada esta sessão. Lembramos que vamos ter no dia 27, na Ordem dos Arquitetos, também um evento, não terça técnica, mas ligado a esta temática da construção e dos materiais. Nós partilhamos isso na newsletter portanto, prevemos manter o ritmo das terças técnicas regular neste formato online. Portanto, vamos nos atualizando sobre os próximos programas, está bem? Muito obrigada a todos. Érica, muito obrigada pela confiança também, e aos Obrigada, participantes Maria. pelo interesse e pelo interesse em estarem aqui conosco em mais uma sessão. Obrigada a todos. Até mais. Até Adeus. breve. Obrigado. Até breve. Obrigada.